Glória a Deus. Eu estou muito feliz, porque nós temos visto a poderosa mão do Senhor agindo em nosso favor. Aleluia. Quantos podem, apesar das lutas e das adversidades, testificar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre? Aleluia, glória a Deus. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Você que está conosco na live também, entre na atmosfera da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós queremos te dizer, Jesus, eis-nos aqui, Senhor, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos. De repente, Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, mas estamos preocupados com o que vai acontecer durante essa semana, ó Deus, que está começando. De repente nós estamos aqui na tua presença, mas pode ser que alguém esteja sentindo dores, esteja desconfortável, esteja, Senhor, com seu coração atribulado, esteja ansioso, Pai, e é por isso que nós te dizemos, estamos aqui, Jesus, com todas essas coisas, e lançando diante do teu altar todo o nosso coração, como ele está, porque só o Senhor é poderoso, para pegar o nosso coração como ele está, e transformá-lo, e vivificá-lo, ó Jesus, e fazer dele a tua morada, e fazer dele a morada do teu Espírito Santo. Só tu tens este poder, Jesus, e nós te clamamos hoje, faça a tua obra na nossa vida, através da tua palavra, em nome de Jesus. Todo espírito que se levanta contra o conhecimento da tua palavra, nós declaramos que bata em retirada agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Aleluia, glória a Jesus. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Amém. Domingo passado, nós tivemos aqui uma poderosa palavra vinda do Senhor, amém? Amém, igreja? Ô, glória, se você não assistiu, entra no canal, no YouTube, assista. Não perca as palavras que o Senhor está liberando deste altar, amém? Glória a Deus. E nós vamos ler um texto que nós lemos no domingo passado, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17. A palavra do Senhor vai nos dizer assim nessa noite. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo novo se fez. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você esta palavra que o Senhor bradou no meu coração desde domingo passado. Amém? Quando foi lido aqui esse texto,
o Espírito de Deus bradou esta palavra no meu coração a respeito de reconciliação. O apóstolo Paulo aqui, ele está rogando. Sabe o que é rogar? É falar assim, pelo amor de Deus. É ajoelhar e clamar em alta voz, dizendo assim, por favor, me dê ouvidos. E ele está falando assim, eu estou te rogando, se reconcilie com Deus. Amém? Aproveite que o ano está começando e se reconcilie com Deus. Amém? Pastora, e o que é reconciliar com Deus? É algo tão simples que a maioria das pessoas complica, por ser tão simples. Reconciliar com Deus é estar em paz com Deus. E se eu te fizer essa pergunta nessa noite, você está em paz com Deus? Seu coração está em paz com Deus? Se a tua resposta for sim, é porque você está reconciliado a Ele. Mas se a tua resposta for não, você precisa dessa palavra para que você saia daqui hoje reconciliado com Ele. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Isso significa que existe um abismo entre o Senhor e as nossas vidas. Existe um abismo. Diga assim comigo, existe um abismo. E Jesus, quando Ele toma para si os nossos pecados e morre naquela cruz, derrama o seu próprio sangue e ao terceiro dia ressuscita, sabe o que Ele faz? Ele se coloca como uma ponte que nos traz a possibilidade de algo que seria impossível para nós, pelas nossas próprias forças, de nos reconciliarmos com o Pai. Mas essa reconciliação só é possível se eu decidir passar pela ponte que se chama Jesus. Amém? Sabe qual que é o grande problema? A maioria das pessoas fica fazendo assim, ó. Ai, será que eu vou? Ai, será que é agora que eu tenho que ir? Eu tô com medo. Mas e as coisas que eu vou ter que deixar desse lado? E as coisas que eu vou ter que abandonar, que eu custei tanto para conseguir? E se o Senhor me pedir elas? Aí elas ficam assim, ó. Põe o pé na ponte, tira o pé da ponte. Põe o pé na ponte e anda 2 passos e aí volta correndo para cá. E o Senhor está te dizendo nessa noite, decide hoje passar por esta ponte e se reconectar e se reconciliar com Deus, porque somente assim você irá experimentar das coisas grandes e poderosas que o Pai tem reservado para mim e para você neste ano. Aleluia! Glória a Deus. Aí você pode dizer assim, pastora, mas eu já sou crente. Eu já confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas você está em paz com Deus? Ou será que no seu coração existe alguma raiz de amargura em relação a Deus? Como assim, pastora? De repente os seus planos não aconteceram como você gostaria. E aí você se amargurou com Deus dizendo, Deus, mas eu orei tanto. Senhor, mas eu pedi tanto. Eu fui até no monte fazer campanha e o Senhor não me deu isso. Será que seu coração não está pesado com o Pai? Porque você tem passado por lutas e lutas e lutas. E na maioria das vezes a impressão que você tem é que Deus se esqueceu de você. E aí quando esse sentimento toma conta do seu coração, a sua boca te faz murmurar contra Ele. Rogo-vos, pois, reconcilie-vos com Deus. Amém? Se reconciliar com Deus é algo tão tremendo e maravilhoso. Para você ter uma ideia, eu vou te contar uma história que aconteceu
Um grande pastor foi convidado para ministrar num retiro, num acampamento, igual nós vamos ter em abril. Amém? Glória a Deus. Imagina assim o pastor mais top das galáxias, que você acha assim, homem de Deus. Fora o pastor Zé Francisco, que aí não vale, né? Tirando ele assim, os outros. Imagina que ele veio pregar no retiro. E aí tem um jovem que se sente muito inspirado no ministério, na vida daquele pastor. E aí ele pensa, eu não perco esse retiro por nada. Porque eu quero estar ali para ver como esse homem se comporta. Eu quero absorver tudo que ele faz. Como que ele age, porque eu quero ser igual, eu quero andar pelos mesmos passos. E esse jovem tão sedento por isso, ele vai nesse retiro, ele vai nesse encontro, e ele começa a observar esse pastor em todas as coisas. E aí na primeira noite, depois que todo mundo já tinha jantado, ido para o seu alojamento, esse jovem falou assim, o quê? Eu vou dormir? Vou dormir nada. Eu vou dar um jeito de ficar ouvindo e olhando como que esse pastor passa a madrugada. Ele deve passar a madrugada inteira de joelho orando. Eu quero até ouvir o que ele vai dizer para Deus. Não, eu preciso saber qual que é o segredo desse pastor, da unção que ele tem. E aí todo mundo foi dormir, e quando todo mundo já tinha ido se acomodar, ele deu um jeito de chegar bem pertinho do alojamento do pastor. E ali, da onde ele estava, ele conseguia ver a cama do pastor. E ele falou, é agora. E o pastor foi, sentou-se na cama, respirou fundo, se ajoelhou e ele fez uma oração. E a oração daquele pastor não durou nem 30 segundos. E a oração daquele pastor foi, Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida nesse dia. E muito obrigada, muito obrigado, porque está tudo bem entre eu e o Senhor. Abençoa a minha noite de sono, em nome de Jesus. Amém. E aquele jovem ficou olhando. Como assim? Mas aquela oração, apesar de curta, ela era muito poderosa. Porque tudo que nós precisamos é que esteja tudo bem entre nós e o Senhor. Rogo-vos, pois, que reconcilieis com Deus. E para que isso aconteça, é necessário nós entendermos que situações vão acontecer, situações de perda, mas será para ganho. Diga assim comigo, às vezes é necessário perder para ganhar. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 10, verso 38 e 39 diz: quem não toma sua cruz e quem não me segue não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, por minha causa, achá-la. Glória a Deus. Existem situações que só parece que nós estamos perdendo. Só parece que nós estamos perdendo, mas na verdade, o ganho é infinitamente maior e melhor do que aquilo que aparentemente estamos perdendo no momento. Amém? E quando estamos reconciliados com Deus, nós conseguimos enxergar todas estas coisas. Aleluia! Glória a Deus. Atos capítulo 27. Agora eu vou começar a pregar. Atos capítulo 27. Oh, glória! Glória a Deus. Enquanto você procura,
Vire para o seu irmão e diga assim: eu sou um filho muito amado. E eu não posso evitar isso. Amém? Fala para o seu irmão, fala: desculpa aí, eu sou um filho muito amado. Eu não posso evitar isso. Deus me ama. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso 4. E a palavra do Senhor vai dizer assim: partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o oficial, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, fez-nos embarcar nele. Como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas em Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, à altura de Salmone. E costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Tendo decorrido muito tempo, e já sendo perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo os advertia, dizendo: senhores, vejo que a viagem será desastrosa, causará muitos danos, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. O oficial, porém, cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Como aquele porto não era próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênice, um porto de Creta que dá para o nordeste e para o sudoeste, e ali invernar. Amém? Deixa eu contextualizar para você o que nós acabamos de ler. Paulo está preso e ele está sendo interrogado pelos judeus, mas ele decide apelar para César, então ele precisa ser levado até Roma. Amém? E aí então ele entra numa embarcação com outros presos, um oficial, para ser levado até Roma. E aí, o que nós acabamos de ler aqui é como um diário de bordo, de navegação. Amém? Só que no versículo 9, o apóstolo Paulo começa a dizer assim: olha, gente, essa viagem vai dar ruim. Gente, não vamos prosseguir a viagem. Essa viagem vai ser desastrosa. Trará muitos danos, não somente ao navio, como a carga, como é possível que nós também pereçamos. Mas o que a palavra de Deus vai dizer no verso 10? Desculpa, no versículo 11. Que o piloto, porém, cria mais, o oficial quer dizer, o oficial cria mais no piloto e no dono do navio do que nas palavras de Paulo. O que significa isso, gente? Nós estamos vivendo um momento onde nós temos ouvido palavras dizendo: olha, se preparem, os dias não serão mais como eram antes. Se preparem, estejam prontos. Direto nós estamos recebendo a advertência de Deus, dizendo: cuidem-se, vigiem, prestem atenção nos sinais. Mas aí ainda tem crente dizendo assim: ah, não, vai ficar tudo bem, nós vamos orar, e Deus vai abençoar. Amados, nós temos que orar, e Deus é poderoso para abençoar, mas o que tem que acontecer, que está escrito na palavra de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Amém?
Glória a Deus. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Por quê? Porque existirão situações onde os especialistas estarão falando uma coisa, eles estarão tendo uma linguagem, e a igreja vai estar falando outra coisa diferente. E você vai ter que se colocar numa situação que você vai ter que crer no que a igreja está falando. Amém? Mas não foi o caso ali daqueles homens. E o que eles fizeram? Eles continuaram a viagem. E no verso 13 vai dizer o quê? Soprando o vento sul brandamente. Presta atenção nesse versículo. Soprando o vento sul brandamente. E pensando terem já o que desejavam, levantaram âncora e foram para mais de perto, costeando a ilha de Creta. Ou seja, Paulo estava falando uma coisa, mas eles começaram a olhar para a situação dizendo assim, que nada, Paulo está com fome, já tem muito dia que ele não come. Ele está passado das ideias. Vocês não estão observando? O vento está calmo. Está tudo bem. A situação está propícia para avançarmos. E o que ele faz? Ele vai. Eles vão em direção ao mar. E aí, o que acontece? Versículo 14. Ah, tá. Antes da gente ler o verso 14, deixa eu frisar aqui algo muito interessante. Percebam que o vento estava brando. E eles pensando terem já o que desejavam. Pensando em terem o que já desejavam. Ou seja, não, vai dar tudo certo, nós vamos conquistar, nós vamos vencer. É isso mesmo. Só que essa palavra, presta atenção nisso, esta palavra desejavam, sabe o que ela significa no original, que ela foi escrita? No grego, ela significa, no original a palavra é próteses. E você sabe o que é uma prótese? É algo que substitui a ausência ou a função de um órgão, de um tecido. Isso é uma prótese. Então, quando a palavra de Deus está dizendo assim, eles pensavam já terem alcançado o que eles desejavam. A palavra de Deus está dizendo assim, olha, eles confundiram uma aparente vitória. Eles confundiram uma aparente bonança. Eles confundiram. Parecia que estava tudo bem. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós precisamos começar a olhar para nós e perceber algo. Porque tem muitas pessoas confundindo obstinação com perseverança. Tem gente que o coração dele é obstinado. Ele vai, sabe assim, eu quero aquilo. E aí ele entra na obstinação. E ele confunde, ele acha que aquilo é perseverança. E Deus está falando, não é por aí, eu não te quero aí. Isso não é para você, mas ele está obstinado. E confundindo obstinação com perseverança. Tem pessoas que confundem o sucesso humano com a aprovação divina. Tem pessoas que acham que porque elas estão tendo sucesso em algo, elas estão sendo aprovadas por Deus. Mas na palavra do Senhor, existem muitos casos de homens que estavam no auge, mas que Deus estava olhando para eles e dizendo, não tenho nada a ver com isso. Uma prova disso é Sansão.
Então nós não podemos ficar confundidos, amém? Esse é um ano em que nós não podemos ficar confundidos com uma aparente bonança, com um vento que aparentemente está favorável, mas nós devemos nos lembrar daquilo que foi dito pelos profetas do Senhor. Amém? E aí no versículo 20 vai dizer o quê? Desculpa, o versículo 14. Não muito depois, porém, desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento, chamado vento nordeste. De repente, do nada, sabe aquelas situações na sua vida que você olha, como que eu entrei nisso? Como que eu vim parar aqui? Estava tudo calculado, estava tudo planejado, isso não estava no script. Mas aconteceu. De repente, vem um pé de vento. Algo que você não estava esperando. E aí, o que acontece? Vamos ler lá no versículo 20. Não aparecendo, havia já muitos dias, presta atenção no nível dessa tempestade que veio sobre esse navio. Não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Pensa numa tempestade, de passar dias sem você ver a luz do sol. Você não sabia se era dia ou se era noite, de tão tenebrosa que estavam as nuvens. Consegue imaginar o teor, o nível dessa tempestade? Meu Deus! E aí, o que a palavra de Deus vai dizer? No versículo 21, do 21 ao 25, vamos ler. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devis, na verdade, ter me ouvido, e não ter partido de Creta, para evitar este dano e esta perda. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Amém? Amém, igreja? Quando a tempestade estava num auge tão terrível, eles nem se levantavam para comer. Imagina isso, gente. Paulo se levantou e falou aquilo que toda mulher tem prazer de falar para o marido. Eu te avisei. Eu sabia que isso ia acontecer. Fala a verdade, mulheres. Vocês têm prazer de falar isso, né? Eu tinha razão. E aí o Paulo falou exatamente essa frase. Vocês deveriam ter me ouvido. Mas já que vocês não ouviram, eu vou revelar para vocês que me apareceu um anjo de Deus, um enviado do céu, um representante do Senhor, e me disse: Paulo,
Tem de bom ânimo, não tenha medo. Você precisa chegar até César. E é assim que vai acontecer. Você vai chegar ao seu destino. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus me trouxe aqui para te dizer: olha, tem de bom ânimo, porque você vai chegar no teu destino. Há um destino para você, há uma linha de chegada para mim e para você, e nós vamos chegar. Há uma palavra do céu que nos diz nessa noite: chegaremos no nosso destino. Aleluia! E aí, sabe do que mais? Oh, que coisa maravilhosa, gente. Olha o que o anjo diz. E tem mais, Paulo. Ninguém que está contigo no barco vai perecer. Glória a Deus! Sabe o que Deus está falando para você, marido? Quem estiver contigo não vai perecer na tua casa. Sabe o que Deus está falando para você, empresário? Está falando, ninguém da tua empresa vai perecer, os que estiverem contigo. Eu estou te entregando na tua mão todos aqueles que decidirem ter uma aliança com você, porque a minha palavra está sobre a tua vida. Eu garanto que a vida deles também será poupada. Aleluia! Glória a Deus! Entenda isso. Deus te confiou a vida daqueles que estão navegando contigo. Aleluia! Deus confiou na tua mão, marido. Confiou na tua mão, mulher, aqueles que estão navegando contigo no barco. Não importa qual é o barco, se é a família, se é o trabalho, se é a igreja, aqueles que decidirem ter aliança contigo e ficarem contigo no barco, Deus está dizendo: eu me responsabilizo por eles. Eu me responsabilizo por eles. Aleluia. E aí, olha o que a palavra de Deus vai continuar dizendo. Ele vai falar assim, ó: o navio não vai salvar, não. O anjo falou para Paulo, falou: ó, o navio, esquece. E aí, aparentemente, pode ser uma perda, mas na verdade é um ganho. Amém? Tem situações na nossa vida que a gente perdeu o navio, a gente perdeu a carga, mas a gente está vivo. Diga para o seu irmão, fala: você está vivo, meu irmão. Isso é que importa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O versículo 25 diz: tem de bom ânimo, pois creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Isso aqui é muito importante, gente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus foi liberada. Porém, a mudança de cenário não aconteceu instantaneamente, como a maioria de nós espera que aconteça. A palavra foi liberada, mas não foi no outro dia que eles já foram salvos daquele naufrágio. Não. Sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que passou-se 14 dias, eles continuaram naquela tempestade. Ainda por 14 dias. E aí, sabe o que começou a acontecer? Olha aqui. No versículo 30 vai dizer assim, ó: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já jogado o barco salva-vidas ao mar, sob o pretexto de irem lançar a âncora pela proa, disse Paulo ao oficial e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram os cabos do barco salva-vidas e o deixaram cair. Paulo liberou a palavra. Aquela situação ainda perdurou por 14 dias. E provavelmente eles começaram a dizer: não, Paulo, ele está realmente passado das ideias. Porque já são 14 dias, a gente não consegue sair dessa situação.
A palavra foi liberada, mas a gente não viu mudança nenhuma de cenário. Não aconteceu nada que nos fizesse provar e crer que isso é verdadeiro. Aí o que os marinheiros fizeram? Vamos abandonar esse barco aqui, ó, já era. No meio do caminho vai ter gente que vai querer saltar do barco. E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar eles irem? Não. Dá um aviso para eles. Lembra eles e fala assim, olha, lembra que quem tiver comigo no navio vai se salvar. Quem não cortar a corda, quem não roer a corda e ficar aqui, é quem vai permanecer. E aí eles decidem, então, liberar o barco salva-vida e ficar ali com Paulo. Amém? Mas aí, gente, olha só o que acontece no versículo 34. Portanto, recomendo-vos, aqui com mais alguma coisa, disso depende a vossa segurança. Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Olha a segurança de Paulo. A tempestade não tinha cessado ainda, gente. Eles ainda estavam na mesma situação. Porém, Paulo vai dizer, ei, vamos comer? Nós vamos precisar de comida. Porque eu creio tanto no que Deus vai fazer, que a gente vai precisar estar fortalecido, bem alimentado, porque disso vai depender a nossa salvação. Amém? E ele fala assim, olha, não vai sofrer, nenhum fio de cabelo de vocês vai cair. Olha a certeza e a convicção do apóstolo Paulo aqui. E aí no verso 35, e havendo dito isto, tomou o pão, e tendo dado graça na presença de todos. Aí eu te pergunto, você consegue dar graças a Deus, estando no meio de uma tempestade, os outros te chamando de doido, gente querendo pular do barco, aquela situação terrível e pavorosa, de não saber quando vai terminar, você consegue levantar as mãos para o céu e dar graças a Deus na presença de todos. Não é escondidinho lá no seu quarto, não. É na presença de todos. E sabe quantas pessoas tinham naquele barco? 266 pessoas. No verso 37 ele diz, éramos ao todo no navio 276 pessoas, isso mesmo. 276 pessoas. E aí, saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, lançando o trigo ao mar. Eu quero que vocês leiam comigo o versículo 42, que diz, então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. O oficial, porém, querendo salvar Paulo, impediu-lhe esta tentativa. Mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. E os demais deviam salvar-se uns em tábuas, outros em destroços do navio. Assim todos chegaram à terra salvos. A tua Bíblia diz alguns. A tua Bíblia diz só os que conseguiram. A tua Bíblia diz só os que sabiam nadar. A minha Bíblia diz todos. Amém? Sabe o que isso significa? Porque eles chegaram numa situação que eles falaram assim, nós vamos ter que dar um jeito. E aí os soldados pensaram, vamos matar todo mundo para que eles não fujam. Porque naquela época, um preso que fugia, a pena daquele preso recorria sobre quem estava responsável por ele. Entende? Por isso que lá quando
o apóstolo Paulo estava lá na cadeia e aconteceu o terremoto, e as cadeias se soltaram, né? O guarda daquele lugar pensou logo em matar-se, né? Tirar a própria vida, porque ele falou, vai fugir todo mundo? Eu vou ficar numa condição terrível. Então é por causa dessa situação, mas por causa de Paulo, eles disseram, não vamos fazer isso. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a justiça divina resolver a causa. Vamos liberar todo mundo no mar. Quem souber nadar vai. E quem não souber nadar, se pega numa tábua, num destroço aí do navio e vai. Mas porque existia uma palavra. Diga assim comigo, porque existe. Mais forte, diga, porque existe uma palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu não vou naufragar. Aleluia. Glória a Deus. Gente, não importa se chegou a nado, se chegou em cima de uma tábua, se foi igual a Rose lá do Titanic que subiu na porta do navio. Gente, vocês não assistiram o Titanic, não? Meu Deus, agora eu fiquei assustada. Só eu que assisti Titanic. Vocês lembram da cena, gente? O bote, Jack. É o bote. Não importa, gente. O importante é chegar lá. Amém? Mas aí você fica olhando para o irmão e falando assim, porque ele sabe nadar e eu não sei. Gente, Deus vai te fazer chegar no destino, é isso que importa. Aleluia! Glória a Deus. E aí, nós já estamos encerrando. E aí eu quero terminar com isso aqui. Porque eles chegaram na ilha, presta atenção nisso, eles chegaram na ilha chamada Malta. Os nativos receberam eles. E aí eles resolveram fazer um fogo. E no versículo 3 do capítulo 28 diz assim, havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, colocou-o no fogo. Neste momento uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Meu Deus. Sofreu um naufrágio. Os oficiais queriam matar ele. Ele se lançou na água, conseguiu chegar na ilha. Quando chegou na ilha, que foi juntar uns gravetos para pôr no fogo, uma cobra morde a mão dele. Meu Deus do céu, pica a mão dele. É muito azar, alguém poderia dizer. Sim ou não, gente? Mas lembre-se que nós estamos falando de perdas, que para Deus, na verdade, são ganhos. Aleluia. E aí os nativos, quando viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros, certamente esse homem é assassino, pois embora já salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Você reparou que na sua Bíblia a justiça está com J maiúsculo? Eles estão falando da justiça divina. Tem situações na vida de algumas pessoas que as pessoas olham e falam assim, tá vendo? Tá pagando, é castigo, é justiça divina. Ou só eu que já passei por isso, gente? Só eu que já passei? Você nunca passou? E aí eles vão dizer, é justiça divina, tá pagando os pecados. É assassino. A Bíblia diz que ninguém fez nada. Ninguém foi acudir Paulo. Ninguém foi buscar um antídoto para ele. Alguma coisa que pudesse resolver a situação dele. A Bíblia diz que eles ficaram observando Paulo, porque eles diziam, em algum momento ele vai inchar, ele vai cair de repente como morto, porque é impossível essa cobra aqui, ó. Ninguém escapa dela. Tem gente que de longe está te olhando, esperando o momento que você vai inchar e cair morto, duro, no chão. Sabia disso? É real. Está dizendo, é agora. Não foi daquela vez, mas é agora. Não foi no naufrágio, mas vai ser agora com a cobra.
E a Bíblia vai dizer que passado muito tempo. Quanto tempo, gente? Muito. Não é pouco, não, é muito. Passado muito tempo, e viram que nada de ruim aconteceu com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque havia uma palavra sobre a vida dele, que dizia que ele ia chegar no destino dele, sim ou não? Em nenhum momento Deus disse assim, você não vai morrer. Mas já estava na entrelinhas. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso, igreja? Amém? Estava nas entrelinhas. Você vai chegar no seu destino, Paulo. Então não importa o que aconteça, você vai chegar no seu destino. Aleluia. E aí, como eles viram que nada aconteceu, no verso 6 vai dizer isso, ó. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar e cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudaram de opinião e diziam, é um Deus. Olha, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que muitas pessoas vão mudar a opinião que elas têm sobre você. Elas olham para você e dizem, não dá em nada. Elas olham para você e dizem, é agora que vai cair morto. Elas olham para você e dizem, essa empresa não vai para frente. Elas olham para você e dizem, esse ministério já morreu. Elas olham para você e dizem, a sua família não vai prosperar. Mas o Deus que está neste lugar, que era na vida de Paulo, e que liberou uma palavra sobre a nossa vida, ele está dizendo, eu vou mudar a opinião dessas pessoas a teu respeito. Eu vou mudar a opinião dessas pessoas a teu respeito. Porque passado muito tempo, eles verão que nenhum mal te sucederá. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E não queira você, porque tenho certeza que o apóstolo Paulo aqui não queria ser chamado de Deus. Não queira ser chamado de Deus. Mas queira que as pessoas olhem para você e digam, esse aí é de Deus. Essa daí é de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí, o que aconteceu? O apóstolo Paulo teve a oportunidade de curar um homem naquela região. E aí, quando eles começaram a ouvir falar, juntou todos os enfermos daquela ilha. Paulo curou todo mundo. E no verso 10 vai dizer, esses nos prestaram muitas honras. E quando embarcamos, providenciaram todas as coisas que necessitávamos. Aleluia. Alguém pode olhar para a sua situação hoje e dizer assim, ó, esse aí, essa daí é um coitado, é uma coitada. Porque você pensa que poderiam estar falando isso de Paulo. Sofreu um naufrágio, quase foi morto pelos oficiais, conseguiu vir nadando até aqui, mas a hora que chegou, a cobra picou. É um coitado. Podem estar dizendo tudo isso de você agora. Mas o Senhor está olhando para mim e para você. Ele está dizendo assim, você não é coitado. Você é um reconciliado comigo. Eu quero te reconciliar comigo. Eu quero que esteja tudo bem entre mim e ti. É o que o Senhor nos diz nessa noite. Aleluia. Que esteja tudo bem entre nós e o Senhor. Porque quando estiver tudo bem entre nós e o Senhor, não há perdas que sejam... Eu estou pensando numa palavra que está na ponta da minha língua e eu não estou lembrando dela. Prejuízo.
É algo parecido com prejuízo, mas não é prejuízo. Toda perda que nós temos quando estamos reconciliados com Deus, na verdade é um ganho. Porque o Senhor nos faz superabundar. Aleluia. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus, você vai sair daqui reconciliado com Ele. Amém? Com a certeza de que há uma palavra sobre a sua vida. Você vai chegar no seu destino. Vão acontecer muitas coisas no meio do caminho. Mas quem estiver contigo no barco, Deus está falando, me responsabilizo por ele, me responsabilizo por ela, por causa da palavra que está sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o seu coração.